Não é à toa que o La Base de hoje começa com Bella Ciao, a canção símbolo da luta antifascista, nesse caso cantada por manifestantes na porta do Parlamento Europeu. A extrema-direita está na ofensiva. Essa é a principal conclusão depois dos resultados da eleição para o Legislativo da Europa no último fim de semana, que mostrou um avanço preocupante da direita radical em países como França, Alemanha, Itália e Áustria. A crise política se arrasta há mais de uma década no velho continente. O estopim foi o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que rapidamente contaminou a Europa, onde foram implementados planos de ajuste econômico que penalizaram muito os mais pobres. O continente, que foi o berço dos chamados estados de bem-estar social, de repente estava promovendo medidas como cortes de aposentadorias, diminuição de salários, demissões de servidores, entre outras. O medo do terrorismo e o crescente fluxo migratório, principalmente de pessoas fugindo das guerras na África e na Ásia, foram os ingredientes que faltavam para que a extrema-direita crescesse, se apoiando no mais primitivo dos sentimentos humanos, o medo. A democracia liberal deu as respostas erradas e a social-democracia e os antigos liberais trataram de promover os ajustes exigidos pelo mercado, enquanto os extremistas de direita falavam contra o sistema. O resultado, que já vinha sendo visto nas eleições nacionais, mostra que a extrema-direita tem ganhado terreno exatamente onde a esquerda falha, dialogando com a indignação das pessoas em relação a um sistema político e econômico que já não tem condições de oferecer uma vida melhor ou um futuro de segurança e felicidade. Essa não é uma exclusividade europeia. As vitórias do Trump, do Bolsonaro e agora do Milei na Argentina foram o prenúncio do que estava por vir. Mas, felizmente, esse não é um caminho sem volta. A indignação está em disputa, tanto na Europa como aqui no Brasil. A questão é se a esquerda quer e pode assumir o lugar de força antissistema, combatendo as desigualdades, a concentração de renda e de riqueza, o autoritarismo dos aparatos do Estado, a precarização do trabalho e a retirada de direitos. A gente acredita que sim, mas para isso tem que ter disposição para comprar algumas brigas. As eleições europeias são, antes de tudo, um alerta, um sinal de que a extrema-direita entendeu o que está em disputa e está dando tudo para se tornar uma força hegemônica global. Eles têm um projeto e você, meu amigo, querendo ou não, faz parte dele. Para analisar o impacto das eleições ao Parlamento Europeu para o futuro da democracia, começa agora na TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos dando as boas-vindas para Rebeca Neto. O que você traz para a gente hoje, Beca? Oi, Juliano, Richard, Indira e todo mundo que está acompanhando. Hoje a gente traz informações, os números das eleições europeias e também o impacto sobre os blocos partidários. Muito bem, ansiosos por essas informações. Richard Nascimento, o que caiu na rede nesses dias, meu amigo? Salve, salve, Juliano, Rebeca, Indira, todo mundo está acompanhando. Então, hoje a gente vai ver, na realidade, Juliano, as reações das empresas da Europa e do Brasil sobre os resultados das eleições e também um tiquinho ali do deleite bolsonarista nas redes. Muito bem, para falar de outros temas internacionais igualmente importantes, a gente tem ela, Indira Maga, no quadro Mundo Afuera. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Na Espanha, 3 torcedores foram condenados por racismo contra o Vini Júnior. Será que o fato histórico marca um antes e um depois na luta antirracista nos campos de futebol? Hoje, no Mundo Afuera. É isso, e hoje a gente ainda vai contar com a entrevista do Valério Arcari, historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação de São Paulo. Começa aqui mais um La Base Brasil. Vamos nessa. Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então vamos lá. A Europa e o mundo estão acompanhando avidamente os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, que se concluíram agora nesse último domingo e elegeram os representantes dos 27 países da União Europeia. Os números da eleição foram perto do esperado, do que já projetavam aí as pesquisas, mas nem por isso deixaram de trazer muita preocupação para todo mundo que tem algum compromisso com a democracia.
Como você deve ter visto, a grande vitória política foi da extrema-direita, que apesar de não ter sido a força mais votada, avançou em diversos países, inclusive vencendo em alguns dos mais importantes, ricos e populosos, como a França e a Itália. Mas antes de qualquer coisa, então, vamos aos números. A maior força do parlamento vai continuar sendo o Partido Popular Europeu, da direita tradicional conservadora, que ganhou mais 10 cadeiras e vai ter 25,8% da casa, ou 186 dos 720 eurodeputados. Esse PPE é o partido da alemã Ursula von der Leyen, que também é a atual presidenta da Comissão Europeia. Na realidade, é o braço executivo do bloco. Ela estava a fim de continuar no cargo e, pelo que você disse, Rebeca, parece que ela deve conseguir, né? Isso. E em segundo lugar, ficou a centro-esquerda, chamada de Aliança Progressista, dos socialistas e democratas, com 135 cadeiras, ou 18,8%. O partido aí que junta as organizações social-democratas da União Europeia perdeu 4 eurodeputados nessa eleição. E aí talvez você esteja se perguntando, mas não tinha sido a extrema-direita que saiu vencedora? Então, aí que vem eles. A direita radical se divide em 2 grupos na União Europeia. O reformistas e conservadores europeus, liderado aí pela ministra da Itália, Giorgia Meloni, ficou com 10,1%, enquanto o grupo Identidade e Democracia da francesa Marine Le Pen agora tem 8,1% do parlamento. Então, juntos, os 2 partidos ganharam 13 assentos. Eu sei que parece pouco, mas no Parlamento Europeu também tem os partidos chamados não aliados, ou seja, que não fazem parte de nenhum bloco tradicional, pelo menos não por enquanto. Os vários partidos não alinhados vão ocupar 100 cadeiras no parlamento, um crescimento enorme. Entre esses grupos está, por exemplo, a Alternativa para a Alemanha, conhecida aí por relativizar os crimes nazistas, que teve impressionantes 15,8% dos votos no país, ficando em segundo lugar. Também faz parte dos não alinhados o partido do presidente da Hungria, o ultradireitista e ídolo da família Bolsonaro, Viktor Orbán, e além também de outros aí na Polônia e na Bulgária. E o que todos esses números querem dizer? Que mesmo em grupos separados, se somar tudo em termos ideológicos, a extrema-direita ficou em segundo lugar nas eleições do Parlamento Europeu, chegando a pelo menos 23%, com 30 eurodeputados a mais do que a centro-esquerda. A extrema-direita europeia tem muitas divergências entre si. A maior delas, nesse momento, é sobre a guerra na Ucrânia, o que torna pouco provável que os partidos se juntem num único bloco. Mesmo assim, é preocupante ver esse resultado, principalmente porque são esses os partidos que defendem o endurecimento das leis contra a imigração, o aumento vertiginoso dos gastos militares e, para completar, são abertamente negacionistas climáticos. É o combo da barbárie, Juliano. Para fechar aqui o bloco dos números da eleição, os grandes derrotados foram os liberais de centro-direita do Renew Europe, do presidente francês Emmanuel Macron, que perdeu 23 eurodeputados, ficando apenas com 11%. Outro que sofreu uma grande perda foram os verdes, ligados aí às pautas ambientais e movimentos regionalistas, que vão ter 18 eurodeputados a menos, ocupando só 7,4% do parlamento. Por fim, então, o partido à esquerda ficou basicamente estável, perdendo 1 eurodeputado e ficando agora com 36. Então, resumindo tudo aqui para você, a direita tradicional permanece como a principal força, as esquerdas mantêm as suas posições, a extrema-direita sai vitoriosa pelo crescimento e quem perde mesmo são os liberais de direita e os ambientalistas. É óbvio que a direita radical vai aumentar muito a sua influência na política da região. Mas, por outro lado, a grande coalizão, né, que hoje governa a União Europeia, formada pelos partidos da direita conservadora tradicional, os liberais e a centro-esquerda, continua tendo ampla maioria com pelo menos aí 400 eurodeputados. E já de imediato, os resultados trouxeram um verdadeiro abalo sísmico para os governos de toda a Europa. Foram poucos os partidos que estão no poder e saíram vitoriosos das eleições continentais. Entre os países mais poderosos, só tiveram vitórias os governantes da Itália e da Polônia, Indira. Nos 2 maiores países do continente, a coisa ficou feia. Na Alemanha, a terceira maior economia do mundo, os social-democratas do chanceler Olaf Scholz
não chegaram a 14% dos votos, atrás aí da direita tradicional e também da direita radical. Foi o pior resultado da centro-esquerda alemã em um século. Mas foi na França que a gente teve o maior fato político das eleições. Caso você não tenha visto, a coalizão do presidente Emmanuel Macron tomou uma verdadeira lavada, ficando com menos da metade das cadeiras do partido de extrema-direita, Reunião Nacional da Marine Le Pen, que já concorreu à presidência 3 vezes. Isso fez com que o Macron dissolvesse o parlamento do país e convocasse novas eleições para 30 de junho. Tem uma certa confusão aí rolando nas redes, então é bom a gente aqui no Labase explicar. A França tem um regime semipresidencialista, ou seja, tem tanto um presidente quanto um primeiro-ministro. O Macron é o presidente, eleito aí de forma direta e cuida aí principalmente da política externa e também da defesa. O primeiro-ministro é o Gabriel Attal, que é do mesmo partido, que é eleito pelo parlamento e que cuida aí do dia a dia do governo, inclusive de assuntos de orçamento, de imigração. A cartada do Macron causou, obviamente, muitas preocupações, porque pode significar um fortalecimento ainda maior da direita radical. E tudo indica que ele fez isso por um motivo, em tese, calculado, porque as eleições do Parlamento Europeu, em geral, têm uma participação menor do que as eleições nacionais. E como a extrema-direita está mais mobilizada, pode ter conseguido uma proporção de votos maior do que aquela que ela tem realmente na França. O Macron fez uma aposta ousada de que, numa eleição nacional, talvez consiga retomar o terreno que ele agora perdeu para a extrema-direita. Mas se o tiro sair pela culatra, o presidente francês pode ter que conviver com um primeiro-ministro aliado da Marine Le Pen até 2027, quando ocorrem as novas eleições presidenciais no país. Juliano, e as primeiras pesquisas mostram a coalizão de Macron bem atrás da extrema-direita, em alguns casos, inclusive, com menos votos do que a esquerda unificada. E, claro, como bons franceses, o país já respondeu o resultado eleitoral nas ruas. Já na segunda-feira, milhares de pessoas se manifestavam contra a extrema-direita e aí alguns dos principais sindicatos do país convocaram aí para o fim da semana uma série de mobilizações. De outro lado, começaram também as articulações entre as forças políticas para a eleição parlamentar. A esquerda e a direita, os partidos, nesse momento, tentam construir acordos para sair juntos na eleição. A gente aqui do Labase Brasil vai seguir acompanhando as movimentações por lá. E, Rebeca, uma questão que fica no ar é quais que são as consequências políticas desse resultado? Essa é mesmo a grande questão, Richard. Os analistas do mundo todo estão se debruçando sobre isso. Quem deve estar bem preocupado agora é a Ucrânia, já que grande parte dos partidos da extrema-direita é contrária ao extenso financiamento militar da União Europeia para o país na guerra. Outro resultado bem imediato é em torno da agenda ambiental. Minutos depois de declarar vitória na eleição, o líder do Partido Popular Europeu já revelou qual vai ser o seu principal alvo: o Acordo Verde Europeu. O plano ambicioso da União Europeia de zerar a poluição por gases de efeito estufa até 2050. O PPE quer tirar do Pacto Ecológico um dos seus principais pilares, que é a proibição total de venda de carros movidos a combustão a partir de 2035. E isso contradiz, inclusive, a própria Ursula von der Leyen, do mesmo partido, que foi uma das maiores defensoras dessa regra. Mesmo que o partido seja a maior força do parlamento, não vai ser fácil fazer isso, mas, de toda forma, já sinaliza uma verdade aí para o próximo ciclo parlamentar europeu. As pautas ambientais podem sofrer recuos importantes, especialmente pela postura da direita negacionista. E isso exatamente no momento em que o mundo mais precisa de mudanças radicais na forma como encara temas como a transição energética e a exploração dos combustíveis fósseis. É só lembrar que no início desse ano, pela primeira vez, a gente superou a barreira de 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial, uma marca que é considerada um aviso final por especialistas nas mudanças climáticas. Juliano, é triste ver como essa nova extrema-direita está conseguindo fazer um mundo regredir em coisas tão centrais, nesse caso, a nossa própria sobrevivência. E no meio disso tudo, para as esquerdas, qual seria a saída? Os partidos da esquerda mais ideológica chegaram a ter 52 cadeiras no Parlamento Europeu de 2014 a 2019 e agora vai ter só 36.
Depois das eleições do domingo, fica muito evidente a queda do movimento de indignação e questionamento aos planos de ajuste fiscal, que gerou, por exemplo, o Podemos na Espanha, o Syriza na Grécia, que chegou a ter maioria e governar. A verdade é que um mundo dominado por incertezas, em meio a uma profunda revolução tecnológica, guerras e um pós-pandemia bem difícil economicamente, quem tem conseguido se conectar com o sentimento do medo da população e oferecer uma alternativa, por mais bizarra que pareça, é essa direita que se posa de renovada, com novos rostos e que traz respostas muito simples e, às vezes, bastante mentirosas às dúvidas e inseguranças do nosso povo. É isso, insegurança. Essa é a palavra para definir o sentimento que mais abala o mundo hoje, seja pelo motivo que for. Mais do que um recado a governos progressistas ou uma resposta a movimentos de direitos humanos ou em favor das liberdades individuais ou do meio ambiente, como tem gente por aí tentando dizer, o resultado das eleições europeias é um sintoma de que muita coisa vai mal no próprio capitalismo. E principalmente que o que mais falta às esquerdas é voltar a se conectar com o mal-estar de quem, seja na Europa ou por aqui, mais sofre com as desigualdades, com as mudanças no mundo do trabalho e, claro, com o medo gerado por um sistema que não garante mais futuro para ninguém, a não ser que você seja um bilionário. Repensar as nossas agendas, assim como a forma de fazer política e de governar, é um imperativo urgente se a gente quiser frear o avanço da extrema-direita. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ver como foi a repercussão das eleições europeias no quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, como não podia ser diferente, os resultados das eleições europeias repercutiram bastante no Brasil e no mundo. A gente começa dando uma passada por alguns dos principais veículos de imprensa do velho continente para ver como a coisa está por lá. Na França, o Le Monde, em um editorial publicado na terça-feira, afirma que a Europa tem uma divisão democrática paradoxal, já que a extrema-direita ganhou no terreno nos países ocidentais, mas perdeu no leste, especialmente na Polônia e na Hungria, onde há pouco tempo tinham uma ampla vantagem. O jornal concluiu com a seguinte frase: não seria injusto se essa nova divisão democrática leste-oeste mudasse os equilíbrios em torno da mesa do Conselho Europeu, onde a influência pessoal do chanceler Olaf Scholz e do presidente Emmanuel Macron, enfraquecidos pela rejeição infligida por seus eleitores, será diminuída. Nesse ponto o jornal parece correto, né, Richard? Porque, de um lado, de fato, o resultado não foi uníssono em toda a Europa, com a extrema-direita perdendo terreno no leste, por exemplo, e partidos de esquerda ganhando nos países nórdicos. E, por outro lado, ainda não se sabe como vai ficar o jogo a partir de agora. Quanto de poder os líderes derrotados, como o Macron e o Olaf Scholz, vão realmente conseguir manter? E qual vai ser o tamanho, por exemplo, de lideranças como da Giorgia Meloni, que saiu dessa eleição com uma grande referência europeia da direita radical e agora quer forçar a centro-direita a negociar com ela. Cenas para os próximos capítulos. E são capítulos de uma verdadeira de histórias de horror, né, Juliano? Mas quem também questiona os próximos acontecimentos é o jornal alemão DW, que pergunta: a colisão da Alemanha pode se recuperar depois da votação da União Europeia? Não, ele mostra como o resultado fraco do bloco governista trouxe conflitos interiores e leva à hipótese de novas eleições no país, assim como vai ocorrer na França, por exemplo. O que é defendido, inclusive, pela direita tradicional alemã. E traz dados de pesquisas recentes no país que mostram que cerca de 3/4 da população está insatisfeita com o governo. O que, convenhamos, faz a gente entender melhor o resultado da eleição europeia. Mas sobre fazer novas eleições, o porta-voz do governo alemão já disse com todas as letras que eles não consideram nem por um segundo essa possibilidade. Indira. Já na Espanha, o El País diz que as forças da direita radical abalaram o continente, mas ressalta a manutenção da maioria pelos partidos que defendem um projeto de integração europeia. Abre aspas para o jornal. A constelação ultra, a dos partidos eurocéticos, abala o Parlamento Europeu. A ascensão das formações de extrema-direita e ultranacionalistas nas eleições deste domingo não só consolida a sua normalização, como também leva a uma legislatura de alto risco para o projeto europeu.
O El País toca em feridas importantes, né, Richard, que foram expostas nessa eleição no último fim de semana. Uma é exatamente a normalização da extrema-direita como parte do jogo político normal, o que também acontece aqui no Brasil. É claro que numa democracia, opiniões políticas divergentes têm que poder circular livremente. Mas nesse caso, a gente está falando de organizações políticas que têm como método a mentira, a violência, o preconceito. Normalizar a extrema-direita é normalizar o machismo, a homofobia, o racismo, a xenofobia, o negacionismo climático e até histórico. E a gente aqui no Brasil sabe bem onde isso dá. E falando do nosso país, os 3 maiores jornais abordaram em editoriais o resultado da eleição europeia. O Globo e a Folha seguiram um caminho mais moderado na análise, com o jornal Carioca dizendo que o centro resiste ao avanço da ultradireita e o jornal Paulista estampando que o resultado da extrema-direita traz riscos para a União Europeia. Ambos os jornais apostam na continuidade de políticas moderadas em suas próprias palavras. Já o Estadão trouxe uma manchete assim, uma Europa mais conservadora, com o seguinte subtítulo: a moderação deve prevalecer conquanto esquerda e direita façam concessões. O texto é concluído com esse parágrafo para lá de épico, inclusive. A Europa tende ao conservadorismo, mas ao que tudo indica, a moderação se manterá. Muito dependerá das concessões que a esquerda estiver disposta a fazer à direita e das que alguns radicais de direita estiverem dispostos a fazer ao centro. É isso mesmo que você ouviu. Não, desculpa, Richard, mas é impressionante. Quem ganhou projeção na eleição foi uma direita extremista, em alguns casos até com claras ligações com fascismo na Itália, com nazismo na Alemanha, mas o que o Estadão cobra? Concessões da esquerda. Fora essa velha tática de igualar essa nova ultradireita com a esquerda ideológica, como se fossem 2 polos comparáveis do mesmo espectro político. É absurdo, Richard. E eles não perdem nenhuma oportunidade de fazer essa comparação, Rebeca. E quem, obviamente, foi às redes sociais comemorar o resultado das eleições europeias foi ele, o ex-presidente do Brasil e também ladrão de joias nas horas vagas, Jair Bolsonaro. Em um post no X, o inelegível disse que a Europa se cansou da esquerda, como se a União Europeia fosse governada pela esquerda. Mas, enfim. Ele também citou uma negação a países sem fronteiras, a Agenda 2030, descarbonização, ideologia de gênero e libertinagens. E ele termina com uma verdadeira pérola. Estados Unidos com Trump em novembro de 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos. E atenção a isso. Nessa grande corrente do bem. Que fofo isso vindo de um fascista, né, Juliana? Dá para se perguntar do que ele está falando quando ele diz corrente do bem, né? Será que são as 700 mil mortes que ele promoveu na pandemia? Ou provavelmente de tentar dar um golpe de Estado e destruir a capital do país? Não. Quem sabe ele está falando sobre fraudar cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Ou talvez corrente do bem seja para dizer que pintou um clima com meninas de 14 anos. A gente nunca vai saber. Bom, o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também aproveitou para bajular os seus amiguinhos europeus em um vídeo postado nos seus perfis das redes sociais. Ele fez questão de distorcer totalmente o resultado da eleição. Por exemplo, dizendo que a extrema-direita teve vitórias esmagadoras em países como a Hungria, onde o Viktor Orbán perdeu 11% das cadeiras, e na Grécia, onde a extrema-direita não chegou nem a 10% dos votos e, pelo contrário, viu o crescimento de partidos da esquerda. Mas a gente quer destacar aqui esse trecho do vídeo do Bananinha. Na Alemanha também foi um dia de muita celebração. Os partidários do AfD, Alternativa para a Alemanha, sempre acusados injustamente, tal qual nós aqui no Brasil, dos mais diversos rótulos possíveis, celebraram uma grande vitória na Europa. Quando o Eduardo Bolsonaro fala das tais acusações injustas, é isso mesmo que você está pensando. A AfD está no meio de diversas polêmicas na Alemanha, porque vários de seus membros já manifestaram, e aqui eu estou sendo generoso, uma certa simpatia por ideias nazistas. Um exemplo, há alguns anos, um candidato do partido posou com a mão no coração diante da Toca do Lobo, que é o local onde o Hitler planejou o Holocausto e a guerra. Já em abril desse ano, um político do partido foi condenado a pagar uma multa por usar um slogan nazista. Escândalos como esses fizeram que a AfD se tornasse uma organização oficialmente investigada pelo Estado alemão.
Recentemente, o principal candidato do partido às eleições europeias, o Maximilian Krah, teve que ser removido da bancada da AfD porque disse em uma entrevista que membros da SS, a Força Especial do Estado nazista, que é responsável pela morte de milhões de pessoas, não eram necessariamente criminosos. Esse último caso fez o partido ser expulso do grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu. Ou seja, nem a Marine Le Pen aguentou esses caras. É esse o tipo de amigo que a família Bolsonaro tem na Europa. E para finalizar o nosso quadro, eu queria trazer um artigo do Valdo Cruz, da Globo, publicado no G1 na segunda-feira. O título já chama atenção. O avanço da direita na União Europeia é o alerta para o governo Lula consolidar a aliança com o Centrão. No texto, o jornalista diz que Lula tem que evitar que o grupo de Lira migre novamente para o lado de Jair Bolsonaro. E, para isso, tem que reforçar uma aliança com eles. E aí eu queria lembrar duas coisas. A primeira é que não existe uma aliança com o Centrão. Esse é um grupo político que funciona com base na faca do pescoço. Me dê bilhões em emendas e talvez, só talvez, eu entregue os votos que você precisa para aprovar a sua pauta econômica. Já as pautas ideológicas, pode esquecer, só ver o que eles estão fazendo lá no Congresso com a PEC das drogas e também com um projeto de lei que prevê penas maiores para as mulheres vítimas de estupro que façam aborto do que para a pessoa que a estrupou. A segunda coisa é que, apesar de ter o nome Centrão, não é um grupo de centro. Ele até pode jogar dos dois lados da política, sempre tentando aproveitar melhores oportunidades. Mas, no fundo, eles são, na realidade, o que é mais de reacionário no Brasil. É só ver o resultado de votações dos temas de costumes, por exemplo. É aquela boa e velha lorota que a gente já está cansado de ouvir. Para a esquerda impedir que a extrema-direita chegue ao poder, tem que fazer o jogo da extrema-direita, se aliar com a direita, passar pautas da direita, etc, etc. De recuo em recuo, a gente vai acabar caindo desse abismo. Obrigado, viu, Richard? E antes da gente ir para o próximo quadro, eu quero te convidar para seguir o Labase Brasil no Instagram e no TikTok, também aqui no YouTube, onde a gente tem um canal de cortes que em breve vai estar cheio de conteúdos. A gente é @Labase Brasil em todas as redes sociais. Agora sim, a gente vai ao nosso quadro Mundo Afuera. Mundo Afuera, com Indira Maga. Não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Foi com essa frase que o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, reagiu à notícia da condenação na segunda-feira de 3 pessoas que fizeram gritos e gestos racistas contra ele. O caso em questão é, infelizmente, apenas uma das várias vezes que o brasileiro foi alvo de ofensas do tipo em solo espanhol. O julgamento se refere a um jogo de mais de um ano atrás contra o Valência. Os 3 torcedores foram condenados a 8 meses de prisão, além de terem sido proibidos de entrar em estádios de futebol por um período de 2 anos. Mas o acordo judicial vai fazer com que eles não sejam presos. É bom explicar que eles não foram condenados exatamente por racismo, já que na Espanha, ao contrário do Brasil, não existe uma lei que trate a discriminação racial como crime. A sentença oficial é por um delito contra a integridade moral de Vinícius, agravado por motivações racistas. De toda forma, a condenação tem sido encarada como um fato absolutamente histórico, já que essa é a primeira vez que alguém é condenado na Espanha após cometer atos racistas no futebol. E a verdade é que o Vinícius Júnior se tornou, nos últimos anos, um verdadeiro símbolo da luta contra o racismo, não só no esporte. No momento que, infelizmente, a gente se acostumou a ver os nossos jogadores brasileiros com posições políticas tenebrosas, ou, o que é pior, cometendo crimes, é um alento ver um menino de 23 anos como o Vini se arriscando e mantendo uma postura firme contra o racismo. Exatamente, Juliano. Isso ficou muito evidente na entrevista que Vini deu em março desse ano, antes do amistoso entre Brasil e Espanha, que foi parte de uma reação contra os ataques racistas. Vamos escutar e assistir. A cada denúncia minha vem aumentando, é muito triste isso, mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que
que os negros sofrem no mundo, né? Você tá meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando. Porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. É realmente muito revoltante ver alguém como o Vini, que já venceu quase tudo que podia em títulos e é um dos melhores jogadores do mundo. Inclusive, deve ganhar a bola de ouro nessa temporada, perder a vontade de jogar por conta do que ele vem passando. E além dos gritos e gestos, o Vini é alvo de diversas formas de racismo. Ataca com a forma como ele joga, seus dribles e até quando ele dança comemorando seus gols. A verdade é que a gente quer continuar vendo o Vinícius bailando muito pelos campos do mundo, Richard. Mas vale lembrar do caso que motivou a sentença. Em 21 de maio de 2023, no estádio Mestalla, em Valência, diversos torcedores do time da Caça chamaram Vini de macaco, com gritos e gestos, fazendo com que o jogo fosse paralisado. Na mesma partida, o brasileiro ainda foi expulso, depois de uma confusão no final do jogo, em que ele reagiu após receber um mata-leão de um jogador do Valência. É bom que se saiba, só ele foi expulso. Quem deu o mata-leão ficou só no cartão amarelo, e isso também foi lido como mais um exemplo de perseguição ao brasileiro. E os dados mostram como o Vini tem sido um alvo prioritário dos racistas na Espanha. Existem cerca de 20 casos abertos de injúrias contra ele, em sua maioria racistas. Isso mesmo, 20 casos com processos em andamento só em relação ao Vinícius. Isso é mais da metade que todos os casos que a La Liga, como é chamada a primeira divisão do futebol espanhol, encaminhou ao Ministério Público do país. E depois das condenações dessa semana, ele já avisou que vai seguir atuante e espera que a jurisprudência criada permita novas punições. Indira, a gente tem visto casos de racismo no futebol em todo o mundo e não é de hoje. Só que até pouco tempo a coisa meio que passava batido, né? Juliano, são muitos e talvez a grande diferença dos tempos atuais é que os ataques estão sendo mais denunciados. Outro caso que ficou famoso foi contra o atacante Rodrigo, que joga junto com o Vini Júnior no Real Madrid e na seleção. Após discutir com Messi em uma partida contra a Argentina realizada no Brasil, as suas redes foram inundadas de ataques racistas, o que gerou um relatório identificando 107 perfis que cometeram os crimes, que foi entregue ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Na ocasião, o jogador desabafou com o seguinte texto: "Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestirmos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com o seu comportamento criminoso. Azar o deles, nós não vamos parar." E se me permite, Indira, olha que a gente está falando de 2 estrelas mundiais do futebol. E é ótimo que eles estejam tomando a frente do debate. A gente fica se perguntando o que acontece fora dos holofotes. Rebeca, a situação é muito ruim. Só no Brasil, os casos de racismo no futebol tiveram um aumento de 50% entre 2021 e 2022. Foram 233 casos, segundo dados do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E fora isso, a gente tem visto muitos casos nos jogos da Libertadores, por exemplo, em geral contra jogadores brasileiros. Uma pesquisa da CBF, junto com o Observatório, lançada em 2023, entrevistou de forma voluntária 508 atletas, homens e mulheres das séries A e B do futebol brasileiro.
além de árbitros e auxiliares. Entre as pessoas negras entrevistadas, 41,8% disseram já ter sofrido racismo no futebol, sendo que os estádios foram apontados como o local mais comum, seguido das redes sociais. E, segundo a pesquisa, em basicamente metade dos casos, os autores de racismo foram os torcedores adversários. Quem já foi ao estádio sabe que boa parte deles ainda é normalizada os xingamentos racistas contra adversários. Isso sem contar com aqueles gritos de bicha, né, quando o goleiro vai bater o tiro de meta. Esse tipo de coisa vem diminuindo, é verdade, e bem aos poucos. Mas mais nomes do esporte se levantam contra esses atos preconceituosos, mas ainda é um problema muito sério nos estádios. E como não poderia ser diferente, quando os grandes nomes se levantam, começa a fazer a diferença. No caso do racismo contra o Vini Júnior em Valência, por exemplo, foi essencial o forte posicionamento do técnico do Real Madrid, o Carlos Ancelotti. Ao ser perguntado sobre um repórter sobre o jogo, ele disse: "Não quero falar de futebol, quero falar do que aconteceu aqui. Creio que é mais importante do que uma derrota. O que aconteceu hoje não tem que acontecer, é evidente. Quando um estádio grita mono a um jogador e um treinador pensa tirar o jogador por isso, é sinal de que tem algo ruim acontecendo nessa liga." É esse tipo de posicionamento que a gente precisa começar a ver mais, inclusive dos jogadores que não sofrem com racismo. Aumentar a pressão sobre as entidades, torcidas e patrocinadores é essencial para o combate ao preconceito em campo. Mas a boa notícia, Rebeca, é que algumas coisas têm começado a andar. Segundo especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo, a tendência é que haja um antes e um depois das condenações dessa semana na Espanha. Aqui no Brasil, começaram a surgir projetos de lei para combater o racismo no esporte, junto a outros tipos de discriminação em geral, levando o nome do atleta brasileiro. Já tinha uma lei aprovada no Distrito Federal, proposta pelo deputado Max Maciel do PSOL, e nessa semana a Assembleia do Rio Grande do Sul aprovou um projeto parecido, de autoria de Luciana Genro, também do PSOL. No âmbito nacional, tem uma tentativa de aprovar o programa Vini Júnior, de combate ao racismo. Entre outras coisas, o projeto quer que toda partida seja paralisada em casos de racismo, podendo inclusive ser cancelada em casos de reincidência, além de criar um protocolo de combate ao racismo, campanhas educativas e outras iniciativas. O projeto é do deputado federal Chico Alencar. E é muito importante que iniciativas como essa estejam ocorrendo por aqui, mas ainda é impressionante a dificuldade que as entidades do futebol têm de ter planos minimamente eficientes para combater o racismo no esporte. A gente sabe que o futebol não é um mundo apartado da sociedade e, naturalmente, ele também vai manifestar os preconceitos que existem por aí. Mas a FIFA, a UEFA, La Liga, tem sim muita culpa no cartório em relação aos casos de racismo cometidos contra o Vini Júnior e todos os jogadores que já sofreram com isso. O esporte tinha que ser também um espaço de inclusão de pessoas, não só um negócio, ou pior, um espaço de propagação de mais violência. Juliano, foi só depois de muita, mas muita pressão mesmo que as maiores entidades do futebol começaram a se mexer. No caso aqui da América do Sul, a Conmebol é uma das organizações que mais resistem a punir de forma exemplar os casos de racismo. Um exemplo, a entidade multou um caso de racismo da torcida do São Lourenço com o mesmo valor da punição por um atraso em campo do Fluminense. Que é uma equiparação, no mínimo, esdrúxula. Há muito tempo se cobra que clubes e a torcida que cometa atos de racismo, assim como de homofobia e outras violências, recebam punições que ajudem a coibir esse tipo de atos. Inclusive punições esportivas, com a perda de pontos e também a perda de manda de campo. Mas infelizmente isso ainda é algo distante, como o próprio Vini Júnior diz no vídeo que a gente mostrou. Pois é, ainda tem muita luta pela frente para a gente acabar com o racismo no futebol e nos outros esportes. Obrigado, Indira. Agora a gente vai à entrevista da semana com o historiador e professor titular do Instituto de Educação de São Paulo, Valério Arcari. Labase Entrevista.
Bom, bem-vindo, Valério. Você que tem uma vasta experiência na política internacional, alguém que também já morou fora do Brasil há muito tempo. Queria começar perguntando, e te dando as boas-vindas aqui no La Base Brasil, te perguntando em torno dessa controvérsia que existe sobre quem, afinal de contas, venceu as eleições ao Parlamento Europeu, né? Há quem diga, como nós analisamos aqui no programa de hoje, que quem venceu foram as forças da direita conservadora, mais tradicional, que vão conseguir manter a sua coalizão majoritária no Parlamento Europeu, e há quem diga, pelo percentual de crescimento que teve a extrema-direita, que foram os radicais de direita os grandes vencedores dessa eleição. Qual é a tua avaliação sobre o resultado das eleições europeias? Então, uma satisfação, Juliano, estar com vocês. Veja, sempre em todo o processo eleitoral, nós temos que fazer o balanço político e o balanço estritamente eleitoral. Há circunstâncias nas quais as forças que eleitoralmente obtêm uma circunstancial maioria foram politicamente derrotadas, e há outras nas quais forças que foram eleitoralmente derrotadas foram politicamente vitoriosas. Isto, evidentemente, é chave. Envolve uma análise crítica. A extrema-direita teve uma gigantesca vitória política. É um terremoto, uma hecatombe, um cataclismo. É alerta vermelho, Juliano. Nós temos que, quando pensamos em Europa, nós temos que compreender que a União Europeia tem um centro. Este centro é França e Alemanha. Depois nós temos agregados Benelux, Bélgica e Holanda e Itália, que também são países muito importantes. E em torno deste núcleo central, coração da Europa, há anéis. Um primeiro anel periférico, um segundo anel periférico. Então nós temos o anel periférico dos países mediterrâneos, Portugal, Espanha, Grécia. Nós temos o anel periférico do que foi a Europa Central, e, portanto, aí incluímos Hungria, incluímos Polônia e outros países menores. Então, eu creio, Juliano, que nós podemos dizer, sem nenhuma dúvida, de que o fato de o Rassemblement National, reagrupamento nacional em torno de Marine Le Pen na França, ao vencer as eleições com o dobro da votação da coalizão em torno da presidência de Macron, e a AfD da Alemanha, ao se posicionar como segunda força política eleitoral na Alemanha, vencendo as eleições no Brandemburgo, na Saxônia e, grosso modo, no que corresponderia antigamente à Alemanha Oriental, foram vitoriosos. Nós estamos falando de deslocamento das relações políticas de força. E concretamente, existe a possibilidade que, nas próximas eleições parlamentares na França, o partido de Le Pen seja o primeiro partido e, portanto, não se possa constituir um governo sem a presença da extrema-direita e, dentro dela, de correntes neofascistas. É, portanto, um giro da situação europeia imenso. Eu diria que as placas tectônicas se moveram, e se nós considerarmos que há eleições nos Estados Unidos e que Trump pode vencer as eleições, tem um impacto mundial que não pode ser subestimado. De fato, a situação é preocupante. A nossa avaliação aqui também é essa, Valério, de que a extrema-direita saiu muito fortalecida nessas eleições, até porque partidos que são considerados partidos independentes, porque não compõem os blocos da extrema-direita, os blocos que existem no Parlamento Europeu, são objetivamente partidos de extrema-direita, como é o caso, nós vimos aqui, da Alternativa para a Alemanha, o partido do Viktor Orbán na Hungria. Eu queria te perguntar, bom, nós temos visto já eleição atrás de eleição, em particular nas eleições nacionais, até mais do que nas eleições europeias, um processo de enfraquecimento da centro-esquerda, em particular em países como França, Itália, Alemanha. Nesse momento o Partido Social-Democrata governa, mas teve um resultado desastroso agora nas eleições europeias, o que anuncia uma dificuldade para o futuro. Valério, qual a responsabilidade dessas forças
que nas últimas décadas abraçaram o neoliberalismo, implementaram e muitas vezes lideraram os planos de ajuste contra os mais pobres. Como é que essa esquerda mais tradicional, essa centro-esquerda identificada com a terceira via, ela pode ser vista também como corresponsável pelo crescimento da extrema-direita na Europa? Evidentemente, Juliano, a social-democracia está diante de uma encruzilhada histórica. Ela vem se desgastando em função de uma estratégia que caminha na direção do colapso. Ou seja, a social-democracia obteve em torno de 14% na Alemanha. É a pior votação desde 1949 para a social-democracia alemã, que é o coração do que foi, digamos, a corrente histórica da social-democracia e que repousava essencialmente numa estratégia de regulação do capitalismo com a preservação dos grandes monopólios e de uma política de corresponsabilização imperialista na ordem mundial, ou seja, social-democracia abraçada a Washington, a Troika, e, portanto, a defesa da liderança norte-americana no sistema internacional dos Estados. Nós vemos, depois da crise de 2008, que a Europa vem retrocedendo, ou seja, quando nós comparamos com 1980, por exemplo, Juliano, em 1980 a Europa correspondia a 25% do PIB mundial, hoje é 15%. A Europa não conseguiu se recuperar da crise de 2008, ou seja, entrou em recessão, depois entrou numa recessão mais profunda com o impacto da pandemia, ainda não recuperou os níveis produtivos do capitalismo anterior à pandemia, e ela tem responsabilidade à frente de governos pelo desemprego crônico, pela interrupção, congelamento e regressão da mobilidade social. São sociedades hoje em decadência. E a social-democracia, ela não é inocente e a degradação das condições de vida no mundo do trabalho, na classe operária, entre os trabalhadores, que são a base social-histórica da social-democracia, explica em grande medida por que o discurso xenófobo, nacionalista, de um racismo ultra-radical, encontrou audiência em segmentos da classe trabalhadora que não viram senão perdas permanentes e constantes nas suas condições materiais de existência. Então, a responsabilidade da social-democracia é muito grande e é parte, digamos, do desafio histórico colocado para a luta contra a ultradireita e, em particular, contra a ameaça de que cheguem ao poder, a começar pela Europa, digamos, pela França, nas próximas eleições, mas em setembro tem eleições regionais na Alemanha, ou seja, a AfD, que é muito próxima do que chamaríamos a herança histórica do nazismo, deve ganhar eleições regionais, talvez na Turíngia, talvez no Brandemburgo, talvez na Saxônia. Ou seja, teremos fascistas no poder na Alemanha na terceira década do século XXI. É assustador, Valério. Você mencionou a íntima relação entre a degradação das condições de vida e a crise do sistema político, da democracia liberal como forma política do estado de bem-estar social na Europa. E a gente viu a partir dessa crise econômica que chegou à Europa e que se disseminou por diferentes estados, também o surgimento de forças alternativas de esquerda, em particular na Grécia, na Espanha, na França, uma disputa dentro do Partido Trabalhista Britânico que por algum período foi resolvida em favor de uma corrente mais radical, mais combativa de esquerda, liderada pelo Jeremy Corbyn, e em diferentes países isso aconteceu. Essa onda, onde surgiu essa nova esquerda mais radical, mais ideológica, perdeu força também nas últimas eleições europeias. Nessa agora manteve certa estabilidade, mas já não tem a força que tinha
uma década atrás, que podíamos dizer aí 2014, 2015, foi o auge desses movimentos. Qual o desafio para essa esquerda que não está abraçada com a gestão do neoliberalismo num contexto como esse de crescimento da extrema-direita? Qual é a fórmula, Valéria? Pergunta de €1 milhão. Qual é a fórmula para que essa esquerda combativa, ideológica, comprometida com a derrota do neoliberalismo da extrema-direita possa se reerguer na Europa nos próximos anos? Bom, essa é a pergunta leninista, Juliano. O que fazer? Eu estou entre aqueles que defendem a frente única de esquerda, ou seja, eu creio que sem a unidade das correntes mais moderadas, mais reformistas, e as correntes mais radicais que têm impulso revolucionário, sem construir uma muralha que unifique o mundo do trabalho, o movimento feminista, o movimento da juventude, o movimento ambientalista, o movimento antirracista, os movimentos anti-LGBT-fóbicos, sem unir explorados e oprimidos, vai ser muito difícil derrotar a extrema-direita. Isso não passa somente por táticas eleitorais, passa pela capacidade de ter iniciativas também na ação, na mobilização social, mas a frente única é decisiva. Vejam, o resultado destas eleições possivelmente teria sido diferente se, para tomar um exemplo, em Portugal, que é um país que eu conheço um pouco melhor, o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem se apresentado juntos, teriam tido um impacto pela própria união de forças que elevaria a esquerda a uma posição à frente da extrema-direita. Creio que a resposta que começa a ser construída na França é também inspiradora, ou seja, a ideia de uma frente de esquerda em torno da France Insoumise, ou seja, de Mélenchon, agrupando setores do PS, que rachou, ambientalistas e a esquerda radical. A frente única de esquerda, ela é decisiva. Eu creio que no Brasil nós tivemos a experiência do apoio do PSOL ao Lula desde o primeiro turno contra Bolsonaro, sinalizando que é possível derrotar a extrema-direita. Vai ser um processo, não vai ser somente eleitoral, mas eleva a indignação, o ânimo, a esperança e também a capacidade de mobilização das forças populares quando ela vê a esquerda unida e apresentando uma proposta. Muito bom, Valério, muito bom. Quero te agradecer. Você é um grande militante internacionalista, uma referência para todos que acompanham a política internacional, dando a letra aqui da importância da unidade de um programa que dialoga com as necessidades do povo e que, de alguma forma, também retome a capacidade de oferecer esperança de dias melhores. Muito obrigado, Valério, pela tua participação aqui no Labase Brasil. Aquele abraço. Esse foi o Labase Brasil, no roteiro e pesquisa, Cauê Scarin, Jana Maurer e Fernando Buzian. A direção de produção é do Cláudio Zamboni, na direção de arte e no switcher, Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues, na assistência de direção, Nayara Vieira, na assistência de produção, Paulo Lofredo, na operação de áudio, Raul Freza e na masterização e mixagem, o Luciano Mello. O Labase Brasil é gravado nos estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.